Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Suspeito de assalto morre baleado no bairro de Ouro Preto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos. 3 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.941 assassinatos, sendo 1.650 no interior e 1.291 no Grande Recife. Marginais furtam um edifício no bairro de Piedade. A notícia com o repórter Valdisson Balbino. O furto foi registrado pelo circuito de segurança do edifício que fica em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. As imagens mostram o homem que está com o braço enfaixado, observando o que tem nas garagens. Em seguida, ele pula o portão. Ele consegue levar o monitor do sistema de vídeo monitoramento do prédio e também uma bicicleta. O morador Renilson Barros detalha a ação do suspeito, que durou cerca de 30 minutos. Na realidade, ele teve 7h30, 8 horas, ele já estava aqui rondando o prédio. E ficava passeando aqui na calçada, já tirando serviço, né? E supostamente, quando foi às 2 horas da madrugada, em torno de 2 horas e meia, ele conseguiu pular o muro e adentrou dentro do prédio e passou mais de meia hora aqui rodando e aí levou o circuito de TV, forçou ali o portão e ele puxou através do gancho que estava uma vareta de ferro, ele conseguiu puxar os fios do monitor e levou o monitor. A moradora tem uma bicicleta que estava com o cadeado lá atrás. Ele foi com a pedra, quebrou o cadeado e levou a bicicleta da moça. Uma bicicleta cara, uma bicicleta de alumínio. Verônica Veloso também mora no mesmo prédio. A agente de locação conta que mesmo com câmeras de segurança, cerca de arame e alarme, os criminosos não se intimidam. A primeira ação eles entraram, roubaram a moto do morador dessa garagem, roubaram 2 bicicletas, roubaram as bombas de água e entraram da mesma forma, pulando o muro e sem inibição nenhuma. O edifício fica na movimentada Avenida Ayrton Senna. Na mesma via tem um prédio abandonado. Os moradores do bairro acreditam que o local é abrigo dos suspeitos que cometem furtos na região. Aquele prédio, ele está abandonado, já foi ação judicial, já mandou fechar, só que mesmo assim está tendo invasão. Eles estão criando esse foco para se drogar, para também agir fuga, né? Tem um prédio do lado da gente, uma amiga minha também já foi assaltada, já entrou também no apartamento dela. Então, assim, está escasso realmente de uma proteção, de um policial, de tudo, né? Está abandonado, infelizmente. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Um ônibus BRT foi assaltado na Avenida Agamenon Magalhães, no Salgadinho e Olinda. Um elemento armado com a faca peixeira roubou os pertences dos passageiros. Outro coletivo, este fazia linha TI Cabo Carne de Santa Rita, foi assaltado na BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho. Um elemento também estava armado de faca. Ele roubou os pertences dos passageiros, tentou fugir pelo matagal, mas foi dominado e espancado por populares. Por pouco, ele não foi linchado, porque a polícia chegou a tempo e o conduziu até a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Trata-se de Ed Carlos Alves de Oliveira Sobrinho. Ele foi preso e autuado em flagrante. Minha gente, a coisa tá séria. Estão roubando bicicletas à vontade aí no bairro de Piedade. Roubaram a bicicleta, mas graças a Deus essa foi recuperada. E quem traz a notícia pra gente é a repórter Priscila Cavalcante. A bicicleta foi roubada de uma ciclista que passava no trecho da praia de Piedade, próximo ao antigo Dorisol. Toda a ação foi filmada no início da manhã do último sábado, por câmeras de segurança de um prédio na área. As imagens mostram o momento em que o assaltante, que estava com um comparsa, pula de outra bicicleta, corre e ataca a mulher. Ele puxa o guidão da bike e derruba a vítima no chão.
Em seguida, ele foge com a bicicleta dela. Outros 2 suspeitos davam cobertura à dupla. A Polícia Civil conseguiu identificar os 4 suspeitos, mas um deles ainda não foi encontrado. Segundo o delegado Roberto Vanderlei, 3 adolescentes de 17 anos e um rapaz de 18 anos participaram da ação. Como não houve a prisão em flagrante, eles vão responder pelo crime em liberdade. Os menores respondem por um ato infracional, equivalente a roubo qualificado, e o assaltante de maior responde pelo crime de roubo qualificado. As informações que a gente tinha é que essa bicicleta teria sido receptada no mesmo dia do crime a um comerciante aqui nessa área de ambulantes do mercado de prazeres aqui das Mangueiras, ali perto da estação do metrô. Pela repercussão que teve o fato e viu que a polícia estava no encalço, ele abandonou a bicicleta lá no mercado, na área do mercado. E aí a gente conseguiu apreender o objeto. A bicicleta, inclusive, foi raspado a identificação dela, foi descaracterizada, tiraram a tinta dela, então estava claro que aquilo era um objeto produto de crime. Além dos 4 assaltantes, o comerciante que teria comprado a bicicleta dos suspeitos responde pelo crime de receptação. Ele ainda não foi encontrado. A vítima já foi localizada, mas ainda vai ser ouvida. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Um homem foi encontrado morto na madrugada de hoje no interior de um motel localizado na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa, em Olinda. A vítima ainda não foi identificada. Agentes de plantão na delegacia de Olinda, tiras do ICEI e do IML e também os policiais do DHPP estiveram no local. O caso ainda está sendo investigado, pois a causa-morte ainda é ignorada. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um caseiro e um homem cujos nomes não foram informados foram assassinados a golpes de faca peixeira na divisa de Caruaru e Riacho das Almas, no agreste do estado. De acordo com informações, os criminosos foram à procura de um parente dos rapazes, não encontraram o rapaz e aí mataram os 2. Os corpos do caseiro e do outro homem foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Antônio Alfredo Clementino da Silva, um idoso de 63 anos de idade, residente na rua Mandacaru, no bairro de Apipuco, zona norte do Recife. Ele foi assassinado a pauladas e encontrado na casa dele na rua Amadeu do Carmo Ferreira, no prédio da Guabiraba. A autoria do crime é desconhecida. De acordo com informações, Antônio Alfredo Clementino da Costa, 63 anos, ele seria um policial, teria sido expulso da corporação e atualmente seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O jovem Mike Ferreira de Lira, de 26 anos, residente no Alto Manuel Borba, no Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Paulo Belense, lá no Engenho Velho, por elementos desconhecidos. Socorrido no hospital, unidade de pronto atendimento ao UPA do Engenho Velho, Mike Ferreira de Lira foi removido para o Hospital da Restauração, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com informações, ele seria ex-usuário de drogas e atualmente só vivia na cachaça. Virou um alcoólatra e aí acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gabriel Martins Pedro da Silva, de 23 anos, residente na rua Monte Everest, no loteamento Lusiana, em Gravatá. Ele foi assassinado com cerca de 17 disparos de arma de fogo na rua Alice Bezerra da Silva, lá mesmo em Gravatá. Foram 3 homens desconhecidos em um carro prata. Ele, inclusive, ainda chegou a ser levado para a UPA lá de Gravatá, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Felipe Jorge da Silva, de 20 anos de idade, este morreu num acidente de motocicleta na BR-101 Norte, no bairro Montevilha, em Goiânia, e o corpo foi encaminhado ao IML. Cícero José da Silva, 54 anos, residente no Engenho Primoroso, em Gamileira, ele sofreu um acidente com um trator no sítio lá, e acontece que ele foi levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Um homem morreu ao tentar atravessar a nado um riacho no sítio em Gazeira, distrito de Mãe Rainha, em Bom Conselho. Marcos Veiga, conhecido por Macarrão, não conseguiu vencer a correnteza e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
carro desgovernado capotou na PE-390 no município de Serra Talhada, no sertão do estado, e um homem ficou preso às ferragens e acabou morrendo. Anderson dos Santos Araújo tinha 31 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Suspeito de assalto morre baleado durante tentativa de assalto no bairro de Ouro Preto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No Morro da Conceição estão ligados com a gente na Jornal Macro do Fiteiro, seu Luda Barraca e Ayrton Cabeleireiro, todos sintonizados com a gente na Jornal. Emerson, da loja Auto Center no Janga, também está sintonizado com a gente. Regis do Largo Dom Luiz em Casa Amarela. Marcos Quinquino, ele é irmão do mecânico campeão da oficina Pintalto lá no bairro do Arruda. Zé Geraldo é camarteiro e também trabalha na Universidade Federal Rural do Cabo de Santo Agostinho. Tá lá ele, Alexandre Chibato, estão ligados com a gente. O publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela. O professor Jamerson do Colégio Saturnino de Brito em Porta Larga também está sintonizado com a gente na Jornal. No Mercado Público em Casa Amarela está lá Tufão do Caranguejo. A rapaziada do Nordeste Vedação na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Oswaldo Oliveira, Francisco, Marina, Letícia, Lívia e também a rapaziada do isolamento térmico lá na Muribeca. Na Rua Estados Unidos, em Pau Amarelo, Paulo Dias é presidente das Catraias, a esposa dele, Gláubia da Pizza, e a Gláubia das Delícias da Gláubia. Francisco na SDS Brasil, Francisco, que mora no Jardim Atlântico em Olinda. Joel do Depósito na Rua Marcílio Dias da Campina do Barreto. Valdir do Bar do Campo do Atlético em Ouro Preto, Olinda. Toda a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal. Um agricultor morreu eletrocutado em uma bomba d'água no sítio Areias, em Correntes, no agreste do estado. José Ferreira da Silva, 61 anos de idade, ele foi encontrado sem vida pela esposa dele. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O corpo de um homem foi encontrado no rio Capibaribe, na Rua da Aurora, Santo Amaro, bem pertinho do clube de remo do Clube Náutico Capibaribe. A vítima ainda não foi identificada e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Romildo Leite Ordonho, que reside no sítio Riacho do Mel, zona rural de Arco Verde. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo no sítio Gravatá, em Arco Verde, por 2 marginais, tentativa de assalto, e ele foi socorrido na emergência do hospital local. Anderson dos Santos Araújo, 31 anos de idade, ele viajava em um carro prata, veículo não identificado, e o carro desgovernado capotou pertinho da barragem de Serrinha, na PE-390, Fazenda Lemos, em Serra Talhada. Anderson morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Leandro Alves Bezerra, de 35 anos de idade, sofreu um acidente de motocicleta na PE-275 em Guaraci, no interior do estado, sendo trazido aqui para Recife para emergência do HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal. Joel da Padaria Deus é Fiel, no conjunto Abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. Zuzu, corretor de automóveis, ali na Avenida Caxangá. O professor Rivaldo está em Abreu e Lima. O pai dele, seu Pedro Tempero, está no Nobre, em Paulista. Lutero é corretor e locador de automóveis lá no Engenho Managuape. No cemitério do Pacheco estão lá Vovó Margarete, DJ BT e também o administrador, que é o Jorge Bicão, na Avenida Maria Irene do Jordão, Nininho, e a esposa Fernanda da Jordão Refrigeração. O comerciante Ilmar está lá no cemitério de Paulista. No Mercado Público de Paratiba estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Na Orla do Janga estão Ginquele do Brinquedo Inflável e também Vicente do Bar do Caranguejo, que é o nosso bar. Carla do Bar da UR4, Messinho, que é presidente do time no Bangu. Lá no Ibura tem também Rodrigo, que é o diretor, Saulo e também Givaldo, conhecido governador.
Um homem teria ingerido bebida alcoólica e foi tomar banho em um açude no sítio Pedra Branca, em Uricuri, no sertão do estado. Ele acabou morrendo afogado. Luiz Alves da Silva faleceu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Policiais militares prenderam em Belo Jardim, no Agreste do Estado, um homem acusado de homicídio. O imputado foi encaminhado à delegacia local. Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após ingerir bebida alcoólica e bater o carro em uma motocicleta na BR-428 em Petrolina, no sertão do estado. O infrator, que ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado à delegacia local. E agora, Avanildo Cerqueira, vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. Jaqueline William, ela é filha do comissário Antônio Amaro Radieri e Dona Maria do Socorro. Jaqueline é irmã de Hugo Antônio e Bruna Rafaela, é mãe de Matheus Henrique e Miguel Arthur, o esposo dela é Xavier, o sobrinho é Davi Antônio, e essa família toda mora na quinta etapa do Rio Doce, em Olinda. Vinícius Barbosa está completando 14 anos, Bora Peixinhos, Olinda. Ele, Vinícius, é filho de Márcia e do taxista Barbosa, é irmão de Vitor, e os coleguinhas dele da escola Maria de Fátima, todos vão participar de um almoço na casa dele, do Vinícius. O sargento PM Nazian Zeno, ele é ex-aluno da escola Clotilde de Oliveira e é lotado na guarda patrimonial. Haverá um almoço na casa de Ruth, que é a irmã dele, Natal Marineira, e toda a família vai participar, inclusive os outros irmãos também, o comissário e professor Natanael Cunha, Marcílio, conhecido como Brau, Raquel, Rejane, Hilma, Ravena e também Racheline, sei lá, é um nome assim complicado, mas faz parte da família, é toda a família Cunha. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos José Queiroz de Souza, José Fernando de Carvalho, Nelson Lopes da Silva e Otonildo Pereira de Lima. As pensionistas Maria das Dores Correia Mota e Ednilda Soares da Silva. No mercado público de Camaragibe estão lá ligados aqui na Jornal todos, inclusive Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo, Sandro do Miúdo com a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Jean, o sobrinho Jean. No mercado Nova Descoberta, Meister Nelson, a esposa Aninha, os filhos professores Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Policiais militares apreenderam uma caixa com 50 munições de revólver calibre 22 que estava no porta-malas de um carro, um Gol Prata, na cidade de Pesqueira. O condutor do veículo e o material foram encaminhados à delegacia local. 2 assaltantes foram capturados armados na PE-120 no município de Catende, na Mata Sul do estado. Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo e haviam roubado 2 motocicletas. Roberto Felipe Bezerra da Silva, de 23 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido. A dupla foi encaminhada à delegacia local. José Alves Pereira, de 31 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo na PE-89 em São Vicente Ferrer. Foi um sujeito que estava em um Fiat Siena cinza de placa não fornecida que tentou matar o José Alves Pereira, que foi socorrido inicialmente no hospital lá de São Vicente Ferrer e depois removido para o Otávio de Freitas no Sancho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. 2 homicídios foram registrados na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Uma das vítimas, Jonas Henrique Ferreira de Albuquerque, que tinha 26 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros e o corpo encontrado em um matagal na Rua do Picudo, na Estrada Velha do Cabo, no bairro Destilaria ou Charnequinha. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo de Jonas Henrique Ferreira de Albuquerque foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. De acordo com a polícia, ele, o rapaz, seria usuário de drogas.
A outra vítima do cabo da violência foi Ítalo Rodrigues Ferreira da Silva. Ele tinha 28 anos de idade, morava na rua José Clarindo de Albuquerque, no bairro Malaquias. Ele foi assassinado quando estava chegando em casa, assassinado a bala. Ele estava chegando de motocicleta com a namorada, estava tentando já guardar a moto na casa dele, que fica em frente à escola Edivaldo Martins, quando de repente um elemento desconhecido se aproximou dele e efetuou os disparos, ceifando a vida do rapaz. O corpo de Ítalo Rodrigues Ferreira da Silva também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Suspeito de tentativa de assalto morre baleado no bairro de Ouro Preto. Matheus Farias Albuquerque da Silva, um jovem com 22 anos de idade, ele morreu baleado. E um policial militar reformado ficou ferido, Mário Ricardo Cunha Cavalcante Júnior, de 58 anos de idade, conhecido como Riquinho. Matheus Farias Albuquerque da Silva, ele e uns comparsa teriam tentado assaltar a loja Riquinho Céu, localizada na Galeria Ouro Preto, que fica na rua Peixe Agulha, lá em Ouro Preto. A loja pertencente a um filho do policial reformado que estava por perto e aí reagiu. Resultado, a troca de tiros. Matheus Farias Albuquerque da Silva tombou sem vida do local, o comparsa conseguiu fugir e o policial reformado, Mário Ricardo, ficou ferido e foi hospitalizado. O caso segue sendo investigado pela polícia. O corpo de Matheus Farias Albuquerque da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos, 3 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 2.941 homicídios, sendo 1.650 no interior e 1.291 no Grande Recife. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.